Bom, a doutora Silvana me pediu para falar hoje sobre resolução de problema, como resolver problemas dentro das corporações, digamos assim. Eu sou médico de formação, mas sou oftalmologista, eu também atuo na área acadêmica, aqui na nossa faculdade em Campina Grande, na Paraíba, mas tenho também tido posições de lideranças dentro das empresas do nosso grupo aqui, e é sobre um pouco de resolução de problema estratégico que a gente vai falar como hoje, nessa ideia de falar sobre gestão e inovação na área médica, nesse curso na Escola Paulista de Medicina hoje. Então, a gente fez uma pesquisa mais ou menos parecido com o que o professor Ivan falou aí sobre a tempestade de ideias, ou saco de palavras, né, lá na Universidade de Bepson, tive o prazer de estudar empreendedorismo, e quando se perguntou o que significa empreendedorismo para vocês? Então, veja, numa escola que é considerada a principal escola de empreendedorismo dos Estados Unidos há muitos anos, a maior parte das soluções para essa pergunta vieram sobre solução de problemas, né? Fala-se sobre inovação, sobre startup, colaboração, mindset, mas resolver problema ainda é a principal função do empreendedor. Então, pensando nessa ideia, como solucionar problemas complexos, a gente tem que pensar que a nossa vida é solução de problemas, né? Como médico, a nossa principal função é resolver os problemas da população. Como gestores, seja de uma grande corporação, seja de uma clínica privada, ou simplesmente um microempreendedor, gestor da sua própria vida, ou gestor da sua própria carreira como médico, você vai precisar solucionar problemas estratégicos corriqueiramente. Então, há semanas atrás, vocês pensaram nesse problema estratégico aqui. Devo fazer o curso de telemedicina, transformação digital da saúde na Escola Paulista de Medicina? Eu devo eu possuir esse certificado? Então, quais foram os fatores que vocês consideraram para avaliar e tomar essa decisão estratégica? Muito provavelmente vocês vão pensar o que esse curso vai me preparar nessa minha carreira, será que eu vou gostar desse tempo que eu vou passar no curso, e minha oportunidade de custo, eu posso pagar esse custo que esse curso vai ter? Eu sei que o curso foi gratuito, mas tem médicos que vão deixar de estar trabalhando em alguns horários ali e vai deixar de ganhar financeiramente naquele momento. Então, essas são questões estratégicas de uma árvore de problema que vocês começam a se perguntar. E como desdobrar essas questões em subquestões? É daí que vem uma metodologia para você tentar solucionar os problemas estratégicos. Quanto eu vou pagar de taxa para esse curso? Será que eu vou conseguir um financiamento? Imagina que seja um curso pago, tá? Estou colocando aqui uma situação hipotética. Quanto de financiamento eu vou conseguir? Eu vou poder ter um reembolso? Eu vou poder ter um FIES, um ProUni, enfim, para conseguir fazer esse curso? Quando você chega nessa fase, quanto é a taxa, por exemplo, a matrícula, a mensalidade de um curso? Você vai responder isso nessa fase com um dado objetivo, né? Então, quando você chega na matriz de decisão, na matriz de problemas estratégicos em um dado, é aí que você tem que parar, porque suas respostas, elas começam a aparecer quando você chega em dado. Exatamente como na nossa vida prática médica. Para você tomar decisões na sua prática clínica, você vai procurar as bases de dados, né? E na sua vida, seja ela sua vida cotidiana ou vida dentro das corporações, você precisa de dados. Então, você tem que parar quando você chega no data. Então, a árvore de problema ajuda a gente detalhar e desenvolver essas subquestões baseada em uma core question, uma questão principal, que é essa que a gente tem que procurar. E nem sempre o problema aparece da forma como ele verdadeiramente é. Você, às vezes, você vai ser recebido, por exemplo, vocês são cirurgiões ortopédicos, às vezes vocês vão tratar um joelho que está ali com um problema numa articulação, que, na verdade, não, você vai estar tratando o joelho, mas é em decorrência de um paciente que tem uma obesidade mórbida, por exemplo, que tem sobrecarga no joelho. Então, o problema estratégico não necessariamente é tratar o joelho, é tratar a obesidade antes, né? Então, essas subquestões que vocês vão desdobrar têm que ser respondidas por dado. Até lá, que você ainda não chegou nessa subquestão completa. E, além disso, o mais importante é estruturar qual é o real problema, né? Para a gente não estar respondendo o problema errado e gastando energia com a solução de um problema que, na verdade, ele poderia nem existir se você pensasse estrategicamente com outro mindset anteriormente.
Então, mais ou menos isso, assim, às vezes a gente está numa posição de gestor, de liderança, às vezes você é metralhado com problemas e não sabe nem de onde aquele problema está vindo, né? Então, é realmente desnorteante em certos casos, né? Como se fosse aí se olhar para o céu e tentar se achar no deserto, imagino que você esteja perdido, né? Uma informação totalmente desestruturada, mas você precisa de guias, né? Então, guias, a gente tem o Big Dipper, que é a constelação Ursa Maior, no hemisfério norte, então que você consegue, a estrela que está acima do Big Dipper, ela aponta para o norte. Então, isso, num momento de desespero, de perda, ali nas grandes navegações, muitas pessoas utilizaram isso daí para se guiar e aprumar e achar o rumo certo na solução daquele problema. Hoje, a gente vai apresentar essa ideia, que é mapear o seu problema, a árvore de problemas, para você achar o norte também para solucionar o seu problema, que é mais ou menos semelhante ao que o Google Maps faz hoje e o que o Big Dipper fez no passado. Então, como desdobrar a questão principal para formar uma árvore de problema? Isso aqui é uma metodologia que muitas consultorias usam, né? Eu, como médico, não tinha tido acesso a essa metodologia antes de estudar empreendedorismo, então por isso estou dividindo com vocês, que sei que alguns podem também nunca ter tido a oportunidade de conhecer conceitos como esse, né? Então, dois fatores importantes, regras importantes para realizar essa árvore de questão. Primeiro, as questões que você vai dividir, elas precisam ser mutuamente exclusivas, sim ou não? Então, você precisa direcionar, abranger e exaurir coletivamente cada possibilidade. Por exemplo, se você tem uma questão estratégica na sua empresa, quer aumentar o lucro da empresa, né? Então, você vai pensar em subquestões. Então, se eu quero aumentar o lucro, vou aumentar faturamento ou vou aumentar preço. Isso aqui não é mutuamente exclusivo. Faturamento é preço vezes quantidade. Então, mutuamente exclusivo seria isso. Quero aumentar lucro, vou aumentar faturamento, mas vou pensar também em reduzir custo. Aumentar faturamento e reduzir custos, aqui a gente tem uma ambiguidade, a gente tem aqui uma questão mutuamente exclusiva. E aí vamos exaurir coletivamente cada possibilidade. Como é que eu vou reduzir custo? Vou reduzir os custos da aquisição, da produção do produto. Vou reduzir despesas administrativas. Vamos exaurir mais. Posso reduzir despesas com pesquisa e desenvolvimento? É triste reduzir despesa com pesquisa, mas é uma forma de reduzir custo. Posso renegociar débitos que eu tenha? É uma outra forma de reduzir custo. Então, vamos exaurir essas possibilidades aqui coletivamente até chegar nos dados. Então, a árvore de problema, essa técnica pode ser atualizada para várias questões. Como eu falei, de fazer o curso da telemedicina, posso começar um startup, um projeto de telemedicina, posso abrir uma companhia nova, um novo produto na minha companhia, mas o mais importante, qual é a questão exatamente que precisa ser resolvida? Essa é o X da questão, eu entendo. Os erros mais graves não estão sendo cometidos por respostas erradas. O verdadeiro perigo é fazer a pergunta errada. Isso Peter Drucker, que é um dos papas da administração, que formulou. Então, qual é a questão que a gente precisa resolver? Trouxe um mini caso aqui, para vocês terem uma ideia de como problemas enormes, que parecem não ter soluções, quando você cria uma metodologia, você consegue, talvez, achar um norte para solucionar. Então, todo mundo já ouviu falar, eu já esteve lá, eu ainda não tive esse prazer, mas as Maldivas é um arquipélago formado por 1.100 ilhas, 1.192 ilhas, que está a 800 milhas no sudoeste do Sri Lanka, tem uma capital, Malé, que é densamente povoada, né? O arquipélago tem mais de 900 ilhas espalhadas com população, tem um PIB de 1,5 bilhões de dólares, um PIB per capita de 4.400 dólares, né? As indústrias principais são o turismo e a pesca, e tem mais ou menos 600 mil visitantes por ano, e 30% do PIB é por conta do turismo. Mas, no dia 26 de dezembro de 2004, teve um dia que eles chamam o Dia da Morte, lá nas Ilhas Maldivas, né? Um grande terremoto no Oceano Índico trouxe um tsunami para aquela região,
foram em menos de uma hora ali, a gente teve mais de 100 mortes, 470 milhões de dólares de dano, 6 ilhas totalmente destruídas, 57 ilhas com danos gravíssimos de infraestrutura, e 14 ilhas tiveram que ser evacuadas de emergência. Então, a elevação média das ilhas é de 4 pés acima do nível do mar, né? O ponto mais alto tem 7,5 pés, para se ter uma ideia, e o tsunami mais alto chegaram a 13 pés de altura nessa região. Então, alguns cientistas acreditam que as Maldivas podem ser totalmente submersas em 2050, por conta do aquecimento global. Então, o presidente na Chile, nas Maldivas, entrou em 2008, né, tentou comprar terra sem sucesso de países vizinhos, no Sri Lanka, na Índia, na Austrália, pensando em realocar a sua nação por conta desse problema que a água está subindo. Nem todos os maldivianos acreditam e apoiam essa solução de realocação das suas terras. Então, a gente tem um baita problema aqui, estratégico, e como a gente achar uma solução. Então, para chamar a atenção da comunidade internacional, ele transpôs o gabinete para ser embaixo d'água, para assinar os ministros dentro do mar. E aí, pensem aí um minuto, em uma sentença, se vocês conseguirem, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas tentar fazer esse exercício. Qual seria a questão estratégica que o presidente na China tem que resolver? Coloquei aqui 10 segundos só para a gente ver uma paisagem legal das Maldivas aí, vocês tentarem pensar um pouco sobre isso. Na verdade, existe um outro framework, eu falei da árvore para solucionar o problema, e tem um outro framework que é para identificar o problema, SCQA, situação, onde estamos, onde a gente quer estar, complicações, quais são os obstáculos que impedem de a gente chegar lá, e aí criar a questão estratégica principal, depois buscar as soluções. A situação é um povo vibrante, de cultura e economia muito boa, que quer preservar os valores do seu país para as próximas gerações. Mas a terra está cedendo, enfim, o mar está subindo, eles têm medo de não ter mais terra firme para continuar essas questões. Então, na verdade, o pensamento estratégico que o presidente tem que ter pode o presidente na Chile conseguir um local seguro para os maldivianos viver? Essa é a questão estratégica do problema. E aí, vamos lá, mutuamente exclusivos. Esse lugar seguro vai ser ficando na ilha ou saindo da ilha? Se for ficar na ilha, então vamos lá, reduzir o impacto, vamos entender que o mar vai subir. Então, vamos reduzir o impacto que o mar vai subir. Vamos investir em tecnologia, sistemas de alarme, infraestrutura dos prédios, criar prédios mais altos, que mesmo que a água suba, fique totalmente submerso. Os hotéis lá nas Maldivas já fazem isso, já são preparados para serem dentro da água, né? E, por outro braço, tentar reduzir o nível dos mares, né? Falando com a ONU, fazendo campanhas climáticas para reduzir o aquecimento global, enfim. Mas se a opção for sair da ilha, né, então a gente vai ter problemas novamente mutuamente exclusivos, internos e externos. Internos, isso pode ser implementado, os cidadãos vão ser convencidos, a logística para fazer esse transporte de pessoas, e externo, vai ter algum país que vai aceitar o nosso povo? É viável comprar terra em outro continente? Enfim. A partir daí, a gente já chega em dados e consegue começar a ter respostas e bolar estratégias para resolver esse problema estratégico. Então, a ideia é você ter o SCQA como para identificação do problema, qual é o real problema que precisa ser resolvido, e o mapa e a árvore de problemas para mapear o problema e tentar perguntar para você qual a melhor forma de resolver e propor as soluções. Isso aqui são alguma leitura adicional, se vocês tiverem interesse, tem artigos muito curtos aqui, e alguns vídeos também, eu posso deixar os slides para vocês, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre esse tema. Em resumo, essa apresentação fala sobre resolução de problemas complexos. Em problemas complexos, as questões principais muitas vezes não são claras,
e as respostas muitas vezes não estão aparentes, né? Então, o que a gente quer é evitar o planting bias, né? Que você não entendendo o problema e não pensando em como resolvê-lo antes de começar a resolver. E para finalizar, deixar aqui uma mensagem aí de Albert Einstein, que muito bem disse, né? Que se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele ficaria 55 minutos definindo o problema e apenas 5 minutos pensando nas soluções. É isso. Muito obrigado, pessoal.